amigos, a seleção brasileira encerrou no final da tarde desta sexta-feira a preparação para enfrentar o time do México neste sábado, às 10 horas da noite no horário de Brasília, às 8 horas no horário do Texas. O jogo será na cidade College Station, no estádio da equipe da Universidade do Texas. A cidade é uma cidade média, 110 mil habitantes, e curiosamente, o estádio tem capacidade para mais de 100 mil torcedores e estará lotado, tanto com a torcida mexicana, como também com muitos brasileiros e também adeptos locais que gostam de acompanhar o que os estadunidenses chamam de soccer. Então teremos palco cheio. É curioso ver uma cidade, em tese, média, recebendo tanta gente. Eu explico. College Station fica estrategicamente localizada quase que num triângulo entre 3 das 4 maiores cidades do estado do Texas, Houston, Austin e Dallas, e vai receber muita gente para esse grande jogo de futebol. A cidade está muito movimentada, a economia está pulsando com essa chegada da seleção brasileira a College Stadium. O palco é um palco naturalmente de futebol americano, ou seja, dimensões menores, um gramado menor, com as condições mínimas que a FIFA permite, de 100 metros de comprimento por 68 de largura, são mais de 400 metros quadrados a menos do que a FIFA geralmente usa como seu padrão. Vai ser um desafio tanto para a equipe brasileira como para a equipe mexicana. Deu para perceber nessa atividade que finalizou a preparação e os 26 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior estiveram no gramado, que os jogadores testaram muito o campo, quicaram bastante a bola, tentaram forçar passes, lançamentos, justamente para se adaptar a dimensões e a um piso diferente. Talvez essa seja a maior preocupação da seleção num primeiro momento. É um piso muito bom, é um gramado muito bom. Os gramados da NFL, os gramados do futebol americano universitário são muito qualificados, então não é uma preocupação. A preocupação é que a grama é um pouquinho diferente, então os jogadores precisam ali, pelo menos num primeiro momento, se adaptar às circunstâncias, e por isso também foi realizado esse treino de reconhecimento do gramado do estádio da Universidade do Texas, que fica em College Station. Como eu disse, o Dorival Júnior teve os 26 jogadores dentro do gramado, inclusive o Gabriel Magalhães. Gabriel, que não será utilizado no jogo desse sábado contra o México, deve ficar no banco de reservas justamente para conviver com os jogadores, estar no clima do vestiário, mas como ele se recupera de uma lesão no ombro direito, a ideia do Dr. Rodrigo Lasmar, do departamento médico da seleção e também da comissão técnica chefiada pelo Dorival Júnior, é utilizar o Gabriel Magalhães pelo menos em alguns minutos da partida da quarta-feira que vem contra o time dos Estados Unidos. Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão trabalharam normalmente e esses ficarão à disposição no banco de reservas. Dorival, inclusive, confirmou essa informação na entrevista coletiva concedida logo após a atividade. Eles ficarão no banco justamente em virtude do alto desgaste em demanda de uma final de UEFA Champions League, comemoração de título. Então eles ficarão no banco de reservas nesse primeiro jogo. O Dorival não quis confirmar a escalação, inclusive disse que a escalação ainda não foi confirmada para os atletas, está em aberto. Para você que acompanha o canal da Litoral News no boletim de informações da seleção brasileira, não é uma novidade saber que o Dorival Júnior gosta de suscitar a competitividade interna. Então, se ele chega e fala para os jogadores quem vai ser titular, o cara que vai começar no banco de reservas pode ser que ele vá dormir mais tarde, que a preparação dele não seja ideal para um jogo tão importante em que o Dorival terá muitas substituições na palma da mão. Amistoso, a gente sabe que você tem substituições livres e o Dorival quer dar minutagem para a maior parte dos atletas, então ele fez questão de dizer, não tenho titulares ainda definidos. Os próprios jogadores saberão amanhã apenas, amanhã sábado. Tem muita gente que já está acompanhando a gente no sábado, já na expectativa do jogo. Então os jogadores vão saber na manhã do sábado quem vai ser titular da seleção brasileira. O Dorival confirmou apenas 2 nomes. Um é o Alisson, que volta a defender o gol da nossa seleção. Ele não fazia isso já há um bom tempo. Durante o período do técnico Fernando Diniz, o titular
foi o Ederson. Na data FIFA do mês de março, o Alisson esteve fora em virtude de uma lesão, assim como o Ederson, goleiro do Manchester City. Dessa vez o Ederson é quem tá fora, tá lesionado, e o Alisson será o titular nesse primeiro jogo. E a tendência é de manutenção do goleiro do Liverpool para a sequência da Copa América. E o Gabriel Martinelli, atleta do Arsenal, também será titular da seleção brasileira nesse jogo de amanhã. A maior parte dos outros atletas no esboço de time inicial, daqui a pouco eu vou trazer qual foi a equipe que o Dorival Júnior mais trabalhou, está em aberto. Apenas a definição que Gabriel Magalhães não joga, Militão, Rodrigo e Vinícius Júnior começam no banco de reservas e Marquinhos e Lucas Paquetá também foram comunicados que vão iniciar a partida no banco de reservas. Dorival Júnior quer fazer testes para armação, especialmente sobre PP e Andreas Pereira, jogadores que podem ser uma alternativa para armar o time nas ausências do Lucas Paquetá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas vamos ouvir o que fala o treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, sobre essa semana de treinamentos e a definição do time titular ainda em aberto para esse duelo contra a equipe mexicana. O Alisson e Martinelli iniciam realmente a partir da manhã, os demais naturalmente saberão a respeito. Porém, eu acho que nós vamos até segurar um pouco mais para que possamos definir a nossa escalação. Com relação ao Endrick, é um jogador que depende única e exclusivamente dele ocupar um espaço. Tudo é questão de tempo, amadurecimento, naturalmente, e oportunidade. Acredito que ele vai ter, por aquilo que já vem demonstrando, tanto no Palmeiras quanto na própria seleção brasileira. Tá aí, nem mesmo o Endrick, confirmado entre os titulares, é bom frisar. O Dorival, ele não quer escalar um time reserva. Ele quer escalar um time competitivo, dar rodagem para todo mundo, como nós estamos informando ao longo dessa semana para o torcedor ligado aqui no canal da Litoral News. É importante saber do Dorival qual é o nível que a seleção está chegando em termos de consolidação de ideias. Um trabalho que começou a ter a sua sementinha plantada na data FIFA de março e agora já precisa apresentar respostas para esse início de Copa América. Qual é o deadline? Até quando o Dorival acredita que as ideias dele estarão colocadas em prática e como ele vai poder estabelecer essa dinâmica do time da seleção brasileira? Vamos ouvir o que fala o treinador Dorival Júnior. Exatamente isso. Nós tivemos essa semana de trabalho, naturalmente, com alguns jogadores chegando no decorrer dela, alguns cumprindo aí uma semana de comemorações em razão de uma conquista justa e que temos que enaltecer e naturalmente entendemos, né, tudo isso. A seleção se reuniu, nós pudemos acelerar um pouco esse processo que para nós ele é muito importante. Teremos ainda uma segunda partida com os Estados Unidos e logo depois mais um pequeno período aí para que possamos usar o máximo possível para treinamentos. Eu sinto que a equipe amadureceu muito em relação ao primeiro momento. Nós pudemos trabalhar assim com as duas equipes praticamente no mesmo nível, no mesmo padrão. Eu acho que isso foi importante. E agora é questão de tempo para que possamos avaliar e analisar todos os atletas que aqui estão. Eu acho que esse período ele é muito importante em razão principalmente de termos aí jogadores muito inteligentes e que têm uma fácil assimilação, e isso é um fator importante. O que eu espero é que eles consigam desenvolver o seu melhor dentro de campo. São jogadores de várias equipes, cada um com conceitos um pouco diferentes daquilo que nós temos na seleção, mas adaptáveis e que nós esperamos aí que tudo aconteça de uma maneira bem positiva. Se Deus quiser, até o final da primeira fase da competição, nós já estejamos aí no nível bem melhor. Eu acho a escalação, até amanhã, com certeza.
Tá aí, portanto, o técnico Dorival Júnior que se prepara para enfrentar a equipe do México agora, neste sábado, e a equipe dos Estados Unidos no próximo dia 12, quarta-feira. Ele não confirmou a escalação, disse que até mesmo os jogadores não sabem quem será titular, apenas o Alisson e o Martinelli, mas dentre as formatações utilizadas nos treinos, isso a gente tem a informação, porque o Dorival girou muito o time. O Dorival fez vários testes, ele quer implementar as suas ideias, ele até disse algo interessante aí na Sonora, nesse trecho da entrevista coletiva, que são muitos clubes, muitas ideias diferentes, mas todas elas adaptáveis à seleção brasileira. Essa é a grande ideia. A cara do Dorival na seleção, a princípio, é essa. Fazer com que os jogadores se sintam à vontade. Se sintam no clube, claro, com a responsabilidade de vestir a camisa da seleção brasileira, mas eu lembro um debate que toda hora vem à tona, por que o Vinícius Júnior joga tão bem no Real Madrid e na seleção brasileira, às vezes ele cai o nível? Justamente porque a transição estava sendo muito brusca. O Ancelotti pediu uma coisa para ele no Real Madrid, que é onde ele passa boa parte do ano, a maior parte do ano, em verdade, e ele chegava na seleção em 5 sessões de treinamento, às vezes tinha que mudar completamente um conceito que já estava estabelecido. A gente vai ouvir o Martinelli, porque é uma fala importante do Martinelli que já dá pistas. O Martinelli prefere jogar aberto pelo lado do gramado. O Dorival Júnior vai condicionar o Martinelli para jogar aberto pelo lado do gramado. O PP, a gente ouviu no vídeo de mais cedo, ele quer jogar por dentro. O Dorival Júnior dará oportunidade para o atleta jogar por dentro. Isso significa que o jogador é mimado, que o jogador que vai escolher? Não. Mas significa que o Dorival Júnior tem um desafio de, no pouco tempo que ele vai ter com esses atletas até a Copa do Mundo de 2026, fazer com que com aquilo que eles fazem no clube seja adaptado da melhor maneira possível à seleção brasileira. São muitos clubes diferentes. Num time titular, a gente pode ter jogador de Série A da Itália, jogador da Juventus, jogador da Atalanta, jogador do Manchester City, no caso do Ederson, quando ele é convocado, jogador do Arsenal, jogador do Palmeiras, no caso do Endrick, que agora vai para o Real Madrid, jogador do Newcastle, do Fulham, do West Ham. Tem jogador de tudo quanto é canto, com ideias diferentes, com metodologias de treino diferentes, mas o Dorival fez questão de dizer todas essas ideias adaptáveis à seleção brasileira. Vamos ouvir o que o Gabriel Martinelli, um dos jogadores que o Dorival confirmou que será titular contra a equipe mexicana, ele fala justamente sobre essa conversa que o Dorival Júnior tem, olho no olho, com os atletas da seleção para entender onde eles se sentem melhor dentro do gramado. É um prazer muito grande estar na seleção brasileira, vestindo essa camisa novamente. Como você disse, na última eu fui convocado, mas acabei tendo um corte no pé e não consegui estar presente nos jogos. Mas agora tô 100% recuperado. Em relação ao professor e todo o staff, são pessoas muito boas, que a gente confia e estamos trabalhando muito forte para buscar nossos objetivos. Em relação à Copa América, primeiro a gente tem esses 2 amistosos contra México e Estados Unidos. Vamos tentar dar nosso melhor aqui nesses 2 jogos e nos preparar muito bem para começar com o pé direito na Copa América. Eu já conversei com ele sobre isso. A posição que eu mais gosto de jogar é na esquerda. Sempre prefiro estar ali, mas a gente teve uma conversa e eu deixei claro para ele também que eu posso fazer tanto o número 9 quanto a ponta direita também. Então eu deixo a critério dele. Se ele precisar, vou estar à disposição em todas as posições, mas a que eu mais prefiro é na ponta esquerda. A competição é muito saudável e isso só nos agrega ter todos esses jogadores de qualidade. É um prazer muito grande para mim estar jogando com o Vini, com o Rodrigo e com todos os jogadores no elenco. Então acho que, como você disse, é uma disputa saudável e a gente tem que tentar tirar o máximo disso. Então, o Gabriel Martinelli, que vai jogar pela primeira vez sob o comando do técnico Dorival Júnior, vale lembrar que ele esteve de fora da data FIFA do mês de março. Foi convocado, mas cortado em virtude de uma lesão. Na época, o PP e o Galeno foram chamados depois em virtude de lesões que os jogadores do ataque tiveram na seleção brasileira. O PP aproveitou o espaço e está de novo convocado. Dentre a formatação, até para você ter uma ideia aí de qual deve ser a espinha dorsal da seleção brasileira, Alisson no gol.
Lateral direita, Danilo ou Ian Couto. Zaga, Gabriel Magalhães não joga, Éder Militão não joga. A tendência é que o Marquinhos seja preservado. Tendência, então, de Beraldo e Bremer. Lado esquerdo, Wendel ou Guilherme Arana. Meio de campo, Douglas Luiz pode ganhar uma chance no time titular. Na segunda posição do gramado, Bruno Guimarães ou Andrés Pereira. No terceiro homem, no 10, PP ou Andreas. E aí no ataque, Martinelli confirmado e as duas outras peças, Savinho ou Rafinha, podem pintar no 11 inicial e no comando do ataque, o Evanilson. Pode ser centroavante com muita mobilidade na seleção brasileira, mas o Endrick também pode ser oportunizado. Então, dentro dessas questões, você gosta dessa estratégia do treinador de esconder a escalação até dos jogadores? É claro que eles têm a pista, assim como a gente também tem a pista de quem foi mais utilizado. Mas o Dorival fez questão de equilibrar todo mundo, por isso tem muitos parênteses nessa escalação da seleção brasileira. Você gosta dessa estratégia? Quem sabe amanhã. Por isso você se inscreva, ative o sininho, a gente já não confirma essa escalação na parte da tarde, porque geralmente, e foi assim que o Dorival fez lá na data FIFA de março, ele esconde o jogo na véspera, inclusive dos jogadores, e passa no almoço. Então amanhã, no almoço com a delegação na cidade College Station, antes do time partir para o Kyle Field, onde será disputado o jogo, ele vai confirmar a escalação para os jogadores da seleção brasileira. Conto com a sua inscrição, hein? Fica ligado aí que a qualquer hora pode pintar o 11 inicial da seleção canarinha na caminhada em busca da 10ª taça da Copa América e também da 6ª estrela da Copa do Mundo. Eu sou Marcelo Marinho e tô contando com o seu moral.